Fight Brazil Gospel TV, as me proclaim to you the good news of Jesus Christ. You can check on facebook.com/Igreja Brasileira of Manhattan. Olá pessoal, sou a pastora Maíra Faria. Assista o nosso programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia! Reverendo. Oi pessoal, aqui é o Reverendo Faria, da Igreja Brasileira de Manhattan. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Brasil Gospel TV, entrando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para deixar você saber mais uma vez que Jesus te ama e está procurando por você. Amém. Aí você pode sorrir e dizer: eu sei que Jesus me ama e está procurando por mim. Oh, você já abriu seu coração para deixar ele entrar no seu coração? Se não, você pode fazê-lo agora. Nós vamos orar por você daqui a pouco. Mas nós estamos tendo a alegria aqui na cidade de New York de receber um ministro lá do Brasil, pastor Elias de Luca, que está na cidade de New York e está nos visitando e ministrou na nossa igreja. E foi uma bênção de Deus em nossas vidas. Eu creio que vai ser também na sua vida, porque Deus usa homens e mulheres de todos os lugares do mundo para trazer a mensagem para as nossas vidas. Sabe uma coisa? A Bíblia é como um pai que todo dia está lembrando o seu filho de alguma coisa que ele precisa fazer, e quando ele esquece, o pai está lá lembrando outra vez, ou a mãe. E assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está nos lembrando que alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Eu preciso ser lembrado, porque todas as vezes que eu sou lembrado, eu melhoro a minha vida diante de Deus. Por isso eu tenho que estar sempre lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. E lá em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então é importante que você escute a palavra, leia a palavra. E Deus tem algo para o seu coração nesta hora, que nós vamos ter um bate-papo aqui com o pastor Elias. Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Elias, lá do Rio. Bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, Deus te abençoe. Prazer enorme estar aqui em Nova York. Juntamente com a minha esposa, viemos aqui para ministrar a palavra do Senhor, levar o Evangelho até a sua casa, ministrar a bênção sobre a tua vida. E essa cidade é maravilhosa e estamos amando. Fomos muito bem recepcionados pelo reverendo Vomar, pastora Maísa e sua família, desde a chegada e até o dia de hoje, e assim até os dias que iremos ficar aqui ainda, cumprindo o ID de Jesus. Graças a Deus. Então, João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe uma coisa interessante? Esse servo de Deus, pastor Elias de Luca, um dia ele conheceu a verdade. E a verdade chama Jesus, chama Bíblia Sagrada. E, sabe, a vida dele mudou. E a mesma coisa pode ocorrer na sua vida, se isto ainda não ocorreu. Ou se já ocorreu, mas você está relaxado, aquele cristão relaxado, Deus quer te sacudir, te ajudar a levantar e entrar em comunhão com Deus. Porque tem muita gente que está em comunhão com a igreja, mas não está em comunhão com Deus. E sabe, nós precisamos das duas coisas. E Deus fez algo tremendo na vida deste homem e o resgatou e o transformou. E nós vamos tentar conversar com ele um pouco sobre essa experiência que ele teve. E o resultado dessa experiência trouxe muita bênção na vida dele. Muitas bênçãos, melhor dizendo. E ele escreveu até um livro. Este livro está aqui em nossas mãos. Só Deus investe no falido. Já pensou? Se alguém está falido, ninguém investe nele, nem uma companhia, nem uma pessoa. Mas se porventura você estiver falido, eu quero te dizer que Deus está interessado em investir na sua vida. Saiba disso. Isso é muito importante. Você não está só e nem abandonado. O Senhor Jesus está te procurando para investir na sua vida. Você quer isso? Você aceita o Senhor Jesus investir na sua vida? Pois bem, vamos em frente. Pastor Elias, explica para nós um pouquinho como é que foi esse encontro seu com Jesus. O tema do livro é bem sugestivo, devido à falência a qual eu me encontrava antes de assumir esse compromisso com Deus de verdade. O Senhor falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
O maior empresário da Terra, o dono da maior empresa, quando ele analisa o currículo de alguém, ele procura ver os adjetivos dessa pessoa, procura ver as qualidades dessa pessoa, o que essa pessoa faz de melhor. Ele analisa o currículo para empregar essa pessoa e investir nela, começando pelas qualidades. Começa a ver os prós e lá embaixo ele vai ver os contras do currículo dessa pessoa, para empregá-la na sua empresa. E para colocar esse tema da minha história no meu livro, eu entendi que Deus, quando me viu falido no momento, falido na época, entendi que ele analisou meu currículo de forma contrária. Deus analisa o currículo da pessoa diferente do maior empresário, que vê primeiro as qualidades. Deus começou a ver os meus defeitos, porque eu não tinha qualidades. Estava falido financeiramente, falido de caráter, falido de espírito, falido de alegria. E Deus começou a ver tudo isso. E por que eu entendo que Ele investe no falido, começando pelas coisas ruins que essa pessoa tem? Porque eu não tinha nada de bom e Ele investiu em mim. Eu entendo que Ele quer glorificar o nome dEle. Ele quer exaltar o nome dEle. Ele quer fazer mais grande, engrandecido o nome dEle. E Ele fazendo isso com uma pessoa falida como eu era, de tudo, Ele está dizendo, foi eu quem levantei, foi eu quem investi, eu acredito em você, eu pego o seu currículo pelo contrário e faço dos seus defeitos, faço de você um homem totalmente imperfeito, a um homem segundo a minha vontade, obediente à minha palavra, e eu te levanto para a glória do meu nome. Deus investe para glorificar o nome dEle, e quem ganha com isso somos nós. Amém. Praise God. É muito interessante isso, esta palavra que nós ouvimos. Agora, veja só, Deus não fez só isso com ele. Jesus foi na cruz do Calvário, foi por todos. Lá em João 3,16, é o textual da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse todo está incluído o seu nome. Eu não sei qual é o seu nome, mas quando você lê esse versículo da Bíblia, quando você vê a palavra todo, você bota o seu nome lá. Que você vai ver o impacto que você vai ter na sua vida. Sabe, Ele está te procurando também. Não importa se você não é cristão, se você não crê, se você é ateu, ou qualquer que seja a fé que você professa. Experimente conhecer Jesus de perto, que você vai ganhar muito. Ele vai ser seu amigo. Se você deixar, Ele vai ser seu salvador também. Se você deixar, Ele vai ser o Senhor da sua vida. Vale a pena. Ele não prejudica ninguém, nem persegue ninguém, nem odeia ninguém, nem faz você odiar ninguém. Pelo contrário, Ele te faz perdoar. Ele te faz amar. Ele muda o seu ser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vamos lá. Pastor Elia, diga para nós assim, qual era a circunstância que você estava quando você teve esse encontro com Jesus? Você pode compartilhar conosco? Você acha que deve? Devo, e é um prazer compartilhar. A nossa intenção, contando isso, é justamente edificar a sua vida e mostrar para você que tem uma saída para a sua história, tem um horizonte te esperando, e você não pode perder essa esperança. A palavra esperança, ela é oriunda de uma palavra hebraica chamada tigavá, que dá a entender que é esticar o fio de uma corda. Para se esticar o fio de uma corda, ela precisa estar embasada em algum local, presa, para que você a estique. E o tigavá é justamente isso, para as pessoas que não têm esperança, como ter uma base para começar a esticar esse fio de uma corda. E não somente basta você ter essa base para você começar a esticar, você vai esticar para onde? Porque quem não tem esperança não tem rumo, não tem saída, não tem solução, e era assim que eu me encontrava, reverendo. Me encontrava perdido, até eu começar a sofrer perdas na minha vida. Perdas essa que quando nós estamos com saúde, com todas as pessoas que nós amamos ao nosso lado, a gente pensa que nunca vai perder, nunca vai ter essas perdas. E eu comecei a perder, e a primeira pessoa que eu perdi foi meu pai. Quando eu perdi meu pai, eu perdi meu horizonte, perdi minha base, perdi minha estrutura. Meu pai era o meu ídolo, meu pai era o meu super-herói. E quando Deus resolveu levar o meu pai era um servo de Deus, um homem que
teme a Deus, um homem temente a Deus. E Deus resolveu levá-lo e eu fiquei totalmente perdido. Vivi uma vida errada, uma vida de mentira. Sou o 10º filho de 10. Minha mãe teve 10 filhos e o 10º foi eu. Minha mãe, quando me teve, ela já tinha lá os seus 42 para 43 anos de idade. E foi uma gestação muito difícil. E desde o ventre, eu creio que Deus já havia planejado a minha história, já havia planejado o meu sucesso ou o meu insucesso, de acordo com aquilo que eu fosse escolher para a minha vida. Então, Deus planeja a sua história. Deus escreve uma história de sucesso para você. Só que Ele deixa reservado um item que fica a seu critério, escolher qual caminho a seguir. E eu escolhi o caminho errado. E esse caminho errado me levou para o mundo da prostituição, me levou para o mundo da mentira, me levou para o mundo da falsidade. Esse caminho errado que eu optei em escolher, deixar bem claro que com 11 meses de idade eu fui batizado no Espírito Santo no colo da minha mãe. Minha mãe me levou para a igreja, minha mãe me introduziu no caminho do Senhor. E eu resolvi, por livre e espontânea vontade, abandonar tudo isso e querer viver uma vida fácil, dinheiro fácil, vida leviana. E no país onde eu moro, no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, essa vida te abraça e te engana, dizendo para você que você vai ter sempre saúde e você vai usufruir de todo o dinheiro que ela vai te dar. E eu, quando fui deparar com aquela situação, já estava no fundo do poço, não tinha mais saída. Pensei que eu nunca fosse passar pelo que eu passei, até Deus retirar da minha vida o meu pai. E meu pai, antes de falecer, de ser levado por Deus, ele me pediu uma coisa, para que eu encontrasse o meu caminho, que o meu caminho não era aquele. E num leito de dor, meu pai, eu peguei na mão dele e prometi para ele que se Deus me conservasse em vida e acreditasse realmente em mim, pudesse investir na minha vida, eu iria optar pelo caminho que até então não queria nada com esse caminho. Enfim, meu pai faleceu, no dia seguinte eu coloquei uma coisa em mente e comecei a seguir. Fui para os caminhos, resolvi assumir o plano de Deus na minha vida. Deus me deu uma esposa maravilhosa, serva de Deus, Patrícia De Luca, a mulher que eu amo, a mulher da minha vida, a mulher que Deus usou para mudar a minha história, mulher que me acompanha nas minhas ministrações. E a partir daí, então, acreditando nisso, querendo isso, optando por isso, Deus começou a me introduzir em países, em estados, e eu comecei a ministrar em grandes conferências, pequenas conferências. E hoje, pela primeira vez, eu estou neste país, Estados Unidos, aqui nessa cidade linda, Nova York. E Deus tem colocado pessoas especiais na minha vida, como o reverendo Volmar, a qual está aqui ao meu lado, e eu agradeço muito a Deus por isso. Saiba que, se você quiser, se você optar por seguir o caminho da obediência, Deus tem uma história de sucesso para você. Ele literalmente quer investir na sua vida, e com isso, toda a sua família vem junto. Está preparado para dar um passo para frente e trazer toda a sua família com você? Interessante. Esta parte da história desse servo de Deus. Eu quero ir um pouco mais a fundo, se ele estiver disposto. Tudo na vida é de acordo com a inspiração que a pessoa tem no momento, com a disposição. Eu gostaria de saber, assim, qual foi aquela experiência que eu li no seu livro, que é uma coisa que é pública, né? Sim. E se você gostaria de mencionar ou não, eu notei aqui que, num certo dia da sua vida, você foi pego de surpresa. Você foi namorar a esposa de um chefe de um morro, um chefe da gangue, e você não sabia que era aquela senhora, e de repente o marido chegou e te prendeu com seus comparsas e você estava reservado para ser morto. Como foi que Deus te livrou dessa situação? Eu saí de casa um domingo, um sábado, melhor dizendo, pela tarde, e nesse mundo da prostituição, ele vai te envolvendo, ele vai te
te envolvendo nele, é um mundo de mentira, e uma mentira para ser explicada, ela precisa ser contada com outra mentira. E isso envolve drogas também? Envolve... Eu nunca fui usuário de droga. Nunca foi usuário? Nunca usei droga, nunca coloquei um cigarro na minha boca. Sendo que eu morava próximo a uma favela, lá no Rio, a gente chama isso de boca de fumo. E por ter facilidade de ir até essa boca de fumo e pegar a droga e levar para o meu setor, onde eu ficava me prostituindo, que é um bairro nobre no estado do Rio de Janeiro, chamado Copacabana, e por ter essa facilidade de pegar essa droga numa quantidade, por um valor X, e falsificar essa droga, levando para gringos, para pessoas de todos os países que ficavam ali como clientes, né? E eu levava essa droga e a gente transformava uma droga de R$3 na nossa moeda, por exemplo, e ela se transformava numa droga de R$200. E isso eu misturava, além da cocaína, colocava maisena, pó de vidro, enfim, e as pessoas usavam aquilo pensando que estavam usando uma droga original. E esse mundo ele vai te envolvendo. Eu precisava prestar conta para uma pessoa de tudo aquilo que eu me envolvia durante a noite, de todos os clientes que eu tinha. E quando eu prestava essa conta, era uma quantia para mim e uma quantia para a liderança da gente lá. Enfim, a gente conhecia pessoas e eu conheci essa mulher desse traficante do morro, que nós chamamos de boca de fumo. E eu conheci essa mulher como cliente, ela foi lá numa noite e eu tive a ideia de ter um encontro com ela fora do local de trabalho, porque tendo um encontro fora do local de trabalho, o ganho era 100% meu. E no local de trabalho era metade, 50% meu e 50% da liderança. E aí eu, nesse dia, um belo sábado pela tarde, marquei com ela, nós saímos para se encontrar. Isso tudo eu conhecendo a verdade, isso tudo eu sabendo da verdade, isso tudo eu sabendo que estava fazendo uma besteira, uma coisa totalmente abominável aos olhos de Deus, mas o dinheiro estava entrando, a grana estava entrando, o envolvimento com as pessoas de alto gabarito estava acontecendo, e eu pensando que tudo ia dar certo sempre, né? Mas Deus estava vendo tudo, e eu não sabia que aquele dia, aquele sábado, Ele havia colocado escrito no meu livro especial do céu, que está a minha história, ele havia escrito que aquele dia seria o dia do basta dele na minha vida. Enfim, marcamos esse encontro num local, era um baile funk, lá no Rio de Janeiro, debaixo de um viaduto que acontece lá aos sábados. E nesse encontro, estávamos sentados numa mesa, tomando uma bebida, e de repente ela deu um grito. E no que ela deu um grito, vieram vários traficantes atrás, e eu estava de costas, eles vieram atrás de mim, e ela deu um grito, dizendo, corre porque eles vão matar a gente. E começaram a atirar. Não deu tempo de correr, corri para um lado, ela para o outro, e eles me pegaram, me levaram para cima do morro, eram 23 e alguma coisa da noite lá, enfim, começaram a me bater. Eu tinha encontrado com alguns amigos, alguns colegas do bairro onde eu morava naquela noite, e eles sumiram, não sabiam onde eles estavam, não sabiam o paradeiro deles naquela hora. Enfim, me levaram para cima do morro, tiraram a minha roupa, me amarraram numa madeira, começaram a me bater, a ponto de eu só ter a força do pensamento. E o interessante é que a minha mãe, uma serva de Deus, não dormia enquanto eu não chegava em casa. Enquanto eu não chegava da noite, e minha mãe descia, ela dormia no segundo andar da casa e eu no primeiro, e ela descia, colocava a mão na minha testa e dizia, Deus salva o meu filho, Deus mostra o caminho para o meu filho, liberta o meu filho caçula, o meu filho mais novo. E até eu dormir, eu sentia a minha mãe colocando a mão em mim, eu sentia a minha mãe se retirando do quarto, orando. E naquela hora ali, quase desfalecendo, quase morto, muito ensanguentado, apanhando muito, eu pensei que a minha mãe não iria dormir aquela noite, enquanto eu não chegasse. Enfim, no tráfico tem uma lei. Quando o assunto é diretamente ligado ao dono da boca de fumo, ao dono do morro, o gerente, não se pode matar ninguém ali sem o gerente consentir. É ele que tem que dar a ordem, ele que tem que assinar. Ou então é ele mesmo que tem que fazer a execução. Acordaram ele, o dia já estava amanhecendo, ele veio, colocou a arma na minha cabeça e disse, eu não sei onde eu estou com a cabeça que eu não te mato.
eu não sei onde eu estou com a cabeça que eu não te elimino aqui mesmo. E ele disse ele que quando ele assumiu aquele morro, ele prometeu para os guias dele lá, da religião dele, prometeu para os guias dele que nunca iria cometer uma injustiça, não queria matar ninguém injustamente. E quando foi explicado para ele que eu estava com a fulana de tal, com a uma das namoradas dele no baile, ele disse o seguinte: vocês praticamente já mataram, e referiu a mim como playboy. Vocês já mataram o playboy está aí quase morto. Então vamos fazer o seguinte, ela não tinha uma placa na testa dizendo, sou a mulher do gerente. Ela não tinha essa placa. Então o errado não é ele. Ele veio curtir o baile, encontrou com ela, e ela queria ter alguma coisa com ele, enfim. Então deixa ele aí, e vocês sabem onde ela mora, e vocês sabem onde encontrá-la, vão até lá, peguem ela, tragam ela aqui, porque é ela quem vai morrer hoje no lugar dele. Naquela hora, se ausentaram, me desamarraram, eu fiquei ali caído no meio do mato, e certamente foram lá buscá-la, e eu comecei a rolar no meio do mato, estava chovendo muito, e uma senhora de mais ou menos 1,65 m, pele negra, cabelo amarrado, branco, lembro como se fosse hoje, eu via o vulto daquela senhora, meus olhos estavam inchados de tanto soco, de tanta agressão, e ela me puxou para dentro da casa dela e jogou um balde d'água na minha cabeça. Eu lembro que eu disse para ela, tia, me esconde, porque eles vão me matar. E ela jogou um segundo balde d'água na minha cabeça e eu disse, tia, me esconde debaixo da cama, dentro do guarda-roupas, porque eles vão me matar. E ela disse, não vão te matar. Porque ontem à noite eu vi quando passaram com você aqui na porta. Eu moro aqui há 25 anos. E quantos meninos da tua idade eu já vi subindo para morrer lá em cima? E eu nunca vi o que eu vi ontem à noite. E ela dizendo para mim que quando eu subi, um anjo do Senhor veio subindo na retaguarda dos homens que estavam me carregando lá para cima. E aquele clarão, aquele anjo parou na porta dela. Ela disse para mim, minha serva, não feche a porta, porque esse aí vai subir, mas ele não vai ficar lá em cima, esse vai descer. E a primeira porta que eu encontrei aberta, quando estava rolando de morro abaixo, foi a porta daquela senhora, e ela com muita dificuldade me puxou e me introduziu na casa dela. Perguntou o meu nome, eu disse para ela, Elias de Luca. Perguntou onde eu morava, eu disse para ela, eu moro na Penha, na Vila da Penha. E ali por diante, eu não lembro de mais nada. E eu lembro também que ela disse para mim que Deus tinha um plano na minha vida. Que tinha uma mulher de oração que orava por mim, e que aquela oração, essa mulher é minha mãe, claro, que orava por mim, que aquela oração Deus estava recebendo. E naquele momento eu sumi, apaguei. E não me lembro de mais nada, só me lembro depois de muitos dias que eu fui acordar de um coma profundo, depois de muitos dias, e depois me levaram para casa, tive uma recuperação demorada, mas coloquei na minha mente que eu precisava me agarrar nos caminhos do Senhor, precisava grudar em Deus. E mesmo assim, vocês vão saber daqui a pouco, mesmo assim, depois de tudo isso, logo após me recuperar, esse não foi o caminho que eu optei em seguir. Interessante, isso serve como experiência para muitos daqueles que estão nos assistindo. Deus deu uma segunda chance para ele. Ele escapou da morte por uma intervenção de Deus. E sabe, quem sabe Deus está te dando também nesta hora uma segunda chance. Não perca essa segunda chance, porque pode ser a última. Nunca se sabe. O amor de Jesus é para que você seja salvo, seja livrado e tenha uma vida melhor consigo mesmo e com a sua família, com a sociedade. E também na casa de Deus, claro. Veja só, como é o ser humano, às vezes, ele busca, ele se rende aos pés do Senhor no momento de dificuldade. E quando ele é restaurado, o inimigo chega e fala, olha, já que você está bom, deixa Deus para lá, rapaz, vamos começar de novo. Talvez o que tenha acontecido na vida deste servo de Deus. Conta para nós agora, pastor Elias, como foi essa sua outra experiência? Bom, recuperei, voltei à atividade, voltei a caminhar normalmente. Logo assim que eu voltei, eu fui para uma igreja e ainda estava com algumas sequelas de machucado. E nesse dia o pastor estava pregando e eu me lembro que ele pregava um texto bíblico que está na referência da Bíblia em Isaías 6, sobre o rei Uzias, no ano em que ele havia falecido,
que Isaías havia visto o Senhor assentado sobre um alto. Eu me lembro da mensagem perfeitamente na minha mente até hoje. E naquele dia ele apontou o dedo para mim, uma igreja grande, na cidade onde eu moro. E ele havia perguntado: quem nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? E tudo aquilo que eu havia passado, eu já saí de casa decidido a entregar a minha vida ao comando de Cristo. E naquela noite, no meio de 3.000 pessoas, mais ou menos, sentadas, eu fui a única pessoa a entregar a minha vida para Cristo. Desci de uma galeria, fui até o altar e confessei Cristo como meu Salvador. Vale lembrar que fui criado na igreja, fui criado nos caminhos do Senhor. Tudo isso que eu fiz para chegar a esse ponto foi por desobediência, foi por opção, como eu havia dito. E agora, novamente, eu tenho a oportunidade de me ajoelhar diante de Deus e entregar a minha vida para Ele e dizer: a partir de agora, comanda, conduz, porque eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Deus aceitou, Deus me recebeu, eu fui um felizardo naquela noite e dali por diante caminhei, comecei a cantar nos grupos da igreja, comecei a me interessar pela palavra de Deus, comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer teologia. Entrei no seminário teológico, entrei numa faculdade teológica. Comecei porque eu sempre gostei de ministrar, sempre me chamou a atenção a palavra de Deus, sempre me chamou a atenção a Bíblia. Enfim, de novo, o mundo se apresenta para mim e o mundo mostra para mim que aquela vida que eu levava estava de novo batendo na porta da minha vida, da minha casa espiritual. E novamente eu tenho uma recaída de que eu não olhei para as consequências e pensei: se eu tenho essa oportunidade, eu vou ter outras. Eu ainda sou novo, ainda vou viver muito. E o ser humano, quando pensa que é novo, ele acha que ele vai ser novo para sempre. Ele acha que ele vai ter saúde para sempre. E ele não mede as consequências. Enfim, voltei a fazer o que eu fazia antes de maneira muito mais forte. Se eu levava uma droga de R$3, agora eu passo a levar de 10 e não transformo ela em 200, transformo ela em 500. E começaram a entrar na minha vida pessoas do ramo de empresas, pessoas que se aproveitam de pessoas como eu vivia assim lá no Rio de Janeiro. E estou eu lá novamente, na mão do diabo, fazendo a vontade do diabo, fazendo o querer do diabo. E quando eu deparo em si, eu já tinha me envolvido com uma pessoa e já tinha entrado num ramo de vida, no meio de vida. E nesse meio de vida, agora, estou eu novamente vivendo uma vida de aparência, vivendo uma vida que todo mundo acha que seria legal, uma vida ótima. E eu mostrava para as pessoas a aparência que eu estava feliz, eu estava bem, frequentando a igreja. Mas quantas vezes eu saí do culto e fui fazer as coisas erradas, e isso é uma das coisas que eu não esqueço. Se tem uma coisa na minha vida que eu poderia mudar, claro, essa seria uma das primeiras. Porque uma coisa é você fazer o errado sem conhecer a verdade. Outra coisa é você fazer o errado conhecendo a verdade. É você entrar no caminho errado sabendo o caminho certo. E eu me arrependo disso. Mas Deus, por sua infinita graça, teve infinita misericórdia por mim, mais uma vez, e Ele dá uma reviravolta na minha vida, e até o ponto de eu perder o meu pai. Quando eu perco meu pai, aí já entra aquela história novamente que eu já disse aqui, que eu resolvi tomar um rumo, e depois de então, lá se vão 5 anos, e nos últimos 5 anos da minha vida, que é exatamente o tempo em que meu pai faleceu, 5 anos mais felizes da minha vida, 5 anos onde eu vivo uma vida fiel a Deus, uma vida de verdade, onde eu prego e vivo aquilo que eu prego, onde eu subo no altar para ministrar, e subo de cabeça erguida e saio com a cabeça erguida, olho no semblante, no olhar de cada pessoa, e posso, no fundo do meu coração, estar em paz, sabendo que eu estou falando ali, está sendo vivido por mim na íntegra, 100%. E é essa vida que eu apresento para você. É uma vida de fidelidade para com Deus. Curioso notar, eu não sei se eu entendi bem, mas você quer dizer que nesse período que você retornou
a esse mundo avesso, você estava frequentando a igreja. Nesse período você já ministrava a palavra também ou só frequentava? Como eu disse, eu sempre gostei da palavra. Sempre, assim quando eu entrei na igreja, essa segunda chance, e fui lá entregar a minha vida para Cristo, logo na minha recuperação, comecei a frequentar escolas bíblicas, me matriculei no seminário e comecei a ministrar em cultos nos lares, que meu pai dirigia esses cultos. E começava a pregar nesses cultos, nas casas das pessoas, e as pessoas vão vendo o seu progresso ministerial e vão vendo em você um futuro diante de Deus, diante do ministério. E comecei a ser convidado para pregar em festinhas de adolescentes, festinhas de jovens, congresso infantil, e comecei a me aprofundar na palavra, comecei a querer mais e comecei a ministrar em pequenos eventos fora da minha cidade, enfim. Daí, nesse período em que eu já estava ministrando, havia sido consagrado a obreiro da minha igreja, auxiliar de trabalho da minha igreja, nesse período que eu já estava ministrando, foi o período da minha recaída, no começo das minhas ministrações. E você continuou ministrando nesse período que você tinha novamente tomado um caminho escuro? Continuei ministrando, é o que eu disse, é o pior arrependimento, é o maior arrependimento que eu tenho, era ministrar e quando sair da ministração, continuar no caminho escuro. E isso vai te envolvendo e as pessoas vão vendo o Elias de Luca bem, mas o Elias de Luca, quando coloca a cabeça no travesseiro, não está bem. Isso é a pior coisa do mundo. Você quer dizer que, como aconteceu com você, pode estar acontecendo hoje também com outras pessoas? Eu quero ser bem sincero, eu lamento muito por isso. Lamento muito que ainda vivam hoje, nos nossos dias, pessoas que vivem assim. Ministram, mas não vivem o que ministram. Pregam, frequentam, são grandes dentro da igreja, mas quando saem dali vivem igualmente eu vivia ou até pior. Eu lamento que eu usava, às vezes a igreja usava a imagem do ministro, a imagem do pregador, usava isso, claro, que o pregador, quando ele é um pregador itinerante, ele é abençoado. As igrejas veem na vida dele um ministro, um evangelista, embora ele não seja consagrado a evangelista, mas ele está fazendo o trabalho de um evangelista. E as pessoas vêm e te abençoam para você continuar e para você ir além. E eu usava esse dinheiro para a minha noite. Eu usava para tomar minha cerveja, eu usava para sair com pessoas que não eram do meu vínculo. E lá estou eu novamente, na mão de Satanás, envolvido em tudo quanto é errado, mas agora pior, porque antes eu conhecia um pouco de Jesus, pela minha mãe ter me criado na igreja. Deus faz tudo aquilo, me livra, e agora eu estou de maneira pior, porque agora eu conheço, estudo a Bíblia, já preguei várias vezes e ainda prego, e estou na mão do diabo novamente, fazendo o pior novamente, e a mão de Deus não está sobre a minha vida nesse momento. Quer dizer que naquela época que você estava vivendo nessa situação, porque graças a Deus você hoje não é assim mais, você teve uma outra chance, né? Nós servimos a um Deus de segunda, de terceira, de quarta chance. Aleluia. Nós temos que pegar a chance, porque nós não sabemos se vamos estar com vida naquele período que a gente perde uma oportunidade de Deus. Se Deus tem te dado uma segunda ou terceira oportunidade, segure, porque você não sabe se você perder essa chance, se você vai ter vida para a próxima chance. Sabe, é muito importante que você leve a sério isso. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo, nesta hora, nos assistindo, que estão passando por isso. E sabe, quem sabe, Deus quer te dar uma outra oportunidade. Pare todo o caminho que a Bíblia condena e tome um caminho aprovado por Deus. Aleluia. Porque aí você não só vai assegurar a sua salvação, mas você vai viver uma vida em comunhão com Deus. E Deus vai se agradar do que você faz. Porque, sabe, gente, nós podemos ver que isso acontecia desde a época de Jesus, com aquelas denominações judaicas que havia em Israel. E nós podemos ver que aqueles que eram mais duros e que ensinavam coisas, e davam ensino, traziam ensino para a sociedade judaica, eles não praticavam. E sabe, hoje em dia nós estamos vivendo assim,
Muitos de nós que ministramos a palavra de Deus, ensinamos e exigimos, mas nós mesmos não praticamos. Infelizmente, isso é uma grande realidade. Não temos como tapar o sol com a peneira. Isso é uma grande verdade. Se você estiver fazendo isso, eu te aconselho, pare hoje mesmo, pare agora mesmo. Deus está te oferecendo uma oportunidade para mudar de vida, como ofereceu a esse servo de Deus, que hoje tem uma vida mudada. Hoje é o pastor Elias de Luca, é um homem de vida santa, equilibrada, de temor de Deus, que vive o que prega e prega o que vive. Estamos vivendo uma sociedade em que estamos precisando de pessoas que vivam o que pregam e que pregam o que vivem. Sabe, é muito importante, porque as pessoas estão cansadas de escutar, e daqui a pouco eles descobrem que aqueles que estavam falando para eles não estão vivendo o que ensinaram. Sabe, e o Espírito Santo testifica quando nós vivemos o que pregamos e quando nós pregamos o que vivemos. Eu sei que não é fácil, vivemos num mundo tão atrativo, tantas coisas nos atraem, e quando nós vivermos, nós vamos ser atraídos pelo pecado, vamos ser atraídos por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas nós temos uma opção, e essa opção é pessoal. Cada um deve de saber dizer não. Cada um deve de buscar a Deus se as suas forças estiverem fracas. Em oração, em jejum, e quem sabe pedir ajuda a alguém, que seja uma mulher ou um homem de Deus, alguém que vive o que prega e que prega o que vive, para te ajudar. Eu sei que há muitos homens e mulheres de Deus que em momentos difíceis buscaram ajuda. E nós não podemos pensar que nós não precisamos de ajuda, que nós somos autossuficientes. Sempre vamos precisar do apoio e da ajuda de outro servo de Deus. Amém. Interessante, eu conheço um homem de Deus, pastor Gilberto Fernandes, lá de São Paulo, da área de Guarulhos, um grande amigo, e, se não me engano, ele também teve uma participação especial na vida deste homem de Deus e o ajudou. Sabe, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Explica para nós um pouquinho qual foi a participação do pastor Gilberto na sua vida para te ajudar a levantar de novo. O pastor Gilberto é um pastor que eu considero meu melhor amigo hoje e meu pai. Nós estamos agora aqui com a Patrícia de Luca, esposa do pastor Elias de Luca. E, sabe, interessante que esse casamento está trazendo agora uma filhinha. E eu gostaria de perguntar a você, Patrícia, como está essa nova vida de casada com um pregador do Evangelho? Minha vida está muito boa, porque quando Deus está na nossa vida, a vida se transforma, né? E essa gravidez foi de Deus, porque pelos médicos e tudo, eu não poderia ter filho. Eu tinha uma complicação no meu útero, e se eu engravidasse, eu poderia perder. E aí a gente tentou engravidar, fiz um tratamento, não deu certo, e nós fomos em Israel. Em Israel, meu esposo fez um propósito lá para Deus. E aí, quando eu cheguei ao Brasil, 2 meses depois eu consegui engravidar. E a minha gravidez está perfeita, minha filha está com muita saúde, e a gente está muito feliz com isso. Deus no controle, tudo dá certo. Né? Qual o nome dessa criança quando ela nascer? É Valentina Moriá. Uou! Tremendo, né? Moriá é o nome de um monte lá em Israel, que quer dizer valente, forte, promessa, e Valentina quer dizer valente, né? Então nós resolvemos botar esse nome, Valentina Moriá. E só Deus mesmo na nossa vida para eu engravidar e ficar tudo perfeito. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Em todas as suas viagens internacionais, eu sei que você já viajou a trabalho e também pelo Evangelho. E com relação ao Evangelho, você teve muitos impactos, eu sei, em muitos lugares, mas qual é a sua experiência aqui nos Estados Unidos, aqui em New York? Não, a minha experiência aqui está sendo muito boa. Primeira vez que a gente viaja para os Estados Unidos a trabalho missionário, e a experiência está sendo muito boa. Conheci vocês, pessoas de Deus, a igreja é uma bênção, e graças a Deus está sendo muito boa. E quando eu entrei na igreja, até falei com a pastora, não dá nem vontade de sair daqui. De tanta bênção e tanta coisa boa que eu senti lá, né? Tanto poder mover de Deus que eu senti lá, né?
Então, está sendo uma bênção, pastor. Agradeço vocês por terem nos recebido e eu espero que a gente fique amigos, porque eu gostei muito de vocês. Vocês são pessoas de Deus. Amém, graças a Deus. Sim, claro que vamos continuar amigos. Amém, amém. A Bíblia diz que Deus une, o homem não separe, né? Tanto no casamento como na amizade, é importante. Verdade, verdade. Nós louvamos a Deus por isso. A irmã Patrícia, ela não é pregadora. O pregador fala muito, né? Então ela não é pregadora, ela fala menos. Mas nós louvamos a Deus pela vida dela. Agora, para terminar, nos explica aí como é que está sendo essa experiência de ser esposa de um pregador. Olha, pastor, reverendo, está sendo ótima essa experiência para mim. Porque antigamente, eu frequentava a igreja. Não tinha tanto envolvimento como agora por ser esposa de um pastor, né? Mas para mim está sendo ótimo, porque eu estou vendo o mover de Deus a cada dia, mais ainda, porque graças a Deus eu tenho um esposo maravilhoso, que é um profeta, é muito usado por Deus, e através dele eu conheci pessoas também que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, né? Isso é importante. Então a gente vai vendo mover a cada dia que passa. Então para mim está sendo uma experiência ótima, porque Deus me deu um esposo pregador, que é um homem de Deus hoje em dia, que é um ótimo marido, e eu tenho certeza que vai ser um ótimo pai, absoluto. Ele é um ótimo filho para a mãe dele. Então isso aí Deus me proporcionou, né? Casar com um pregador e um homem que vive o que prega. Isso para mim me faz muito feliz, né? Me completa realmente. E com essa vida de esposa de pregador, eu conheço muitas pessoas boas e também a impressão que eu tive do evangelho antigamente, como eu estou conhecendo pessoas de Deus de verdade através dele, aquela impressão já está melhorando, né? Porque através dele eu tenho como conhecer pastores de verdade, me relacionar com as pessoas de Deus mesmo. Então isso para mim está sendo muito bom. O meu conceito com o evangelho, que infelizmente antigamente eu não tinha muita referência, hoje a minha referência é bem melhor. Uau, tremendo, não? Maravilhoso. Então veja só, ela deu uma palavra aqui interessante, que todo bom filho vai ser um bom esposo e um bom pai. Veja, isso aí é importante, hein, gente? Presta atenção nisso aí. Verdade. Se você está querendo casar, verifique se a garota é uma boa filha ou se o rapaz é um bom filho, porque naturalmente ele vai ser um bom esposo ou uma boa esposa e um bom pai ou uma boa mãe, né? É interessante observar essas qualidades na vida do outro. Mas que maravilha, então. Foi bom ter você também, Patrícia, aqui conosco na Igreja Brasileira de Manhattan, seu esposo, pastor Marcos Luque, que nos ministrou para nós a palavra de Deus, edificou a igreja. Amém. E a sua presença com esse sorriso seu é contagiante. Obrigada, pastor. Graças a Deus. Deus te abençoe ricamente. Obrigada. Siga em frente. Tá bom, pastor. Apoiando seu esposo, seu ministério. E que tenha um bom parto, que essa criança seja uma bênção na vida de vocês. Amém. E esperamos, quem sabe, outra vez, estarmos juntos aqui, lá no Brasil também. Sim, sim. Amém? Vou aguardar. Deus te abençoe. Tá, o seu também. Obrigada. Praise God. Aleluia. Terminando agora o programa com a mensagem do pastor Elias de Luca, lá na cidade do Rio. Ele esteve conosco, com a sua esposa, a irmã Patrícia, e ministrou aqui a palavra de Deus aos nossos corações. E nós estamos nesse final de mensagem. Sabe, é muito importante, se você ouviu o testemunho dele, nessa entrevista que ele nos deu, na mensagem que ele ministrou. Deus é tremendo, gente. Tem muita gente que crê num Deus pequeno, pregado na parede, em algum lugar que não pode mover-se. Mas nós cremos num Deus vivo, num Jesus que ressuscitou, num Jesus que pode fazer todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis a Deus. Sabe, esse é o Deus que servimos, é o Deus da Bíblia, é o Deus da nossa igreja. É o Deus que está vivo, que move, que fala, que escuta, que anda, que luta por você, que envia os seus anjos para te proteger, que envia os teus anjos para lutar a seu favor, que envia os teus anjos para te ajudar em momentos que você não consegue fazer alguma coisa. Esse é o Deus que nós te apresentamos. Esse é o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo apresentou lá no Areópago,
em Atenas, da Grécia, quando ele estava visitando ali naquela região, cheio de superstições, cheio de filósofos, cheio de pessoas cultas, mas eles conheciam tantos deuses, com D minúsculo, mas eles não conheciam o Deus com D maiúsculo, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. É o Deus da Bíblia. Sabe, ele ministrou esse Deus desconhecido. E algumas pessoas puderam conhecer a esse Deus desconhecido, a esse Jesus desconhecido, a esse Jesus histórico, que muitos o conhecem por história e por nome, mas ele é real e nós ministramos ele a você, nós te apresentamos a ele. E esse mesmo Jesus que pode transformar a vida daquele homem que não tinha mais esperança, daquele homem que não sabia mais o que fazer da sua vida. Ele tinha tomado uma posição de mudar de vida, mas não sabia que rumo tomar. E Deus, usando o pastor Gilberto Fernandes de São Paulo, deu o telefone dele, revelou a ele o telefone dele para o pastor Gilberto, revelou a ele o número da carteira de identidade, o número do CPF, e o pastor Gilberto ligou para ele. O pastor Gilberto mora em São Paulo, tinha ido para o Rio. Ele morava no Rio, tinha ido para São Paulo. E ali o pastor Gilberto disse, olha, volta para o Rio, porque eu preciso encontrar com você, porque Jesus me mandou cuidar de você. Ele queria mudar de vida, ele mudou o número de telefone, e-mail, cancelou tudo, ele apagou tudo, ele queria novas amizades, conhecer uma nova gente e mudar de vida. Foi quando Deus falou ao pastor Gilberto, lá de Osasco, São Paulo, e mandou ele cuidar dele. E aí agora o Lucas, ou seja, Elias de Luca, estava começando os seus primeiros passos, ou recomeçando os seus primeiros passos na vida cristã. Porque ele tinha sido cristão antes, fracassou, e o inimigo tinha levado. E agora, ele decidiu, a pedido do seu pai, da sua mãe, oração da família, oração de amigos, oração da igreja. E agora ele tomou a decisão de mudar. E ele não sabia o que fazer. Às vezes você quer mudar de vida, mas não sabe o que fazer. Não sabe por onde começar. Não sabe o que fazer. Mas justamente nós estamos aqui para te ajudar. Sabe, a Bíblia pode nos mostrar. Mas nós temos uma palavra de Deus para te ajudar a recomeçar de novo. Se você está na situação que estava hoje, ele é ministro ordenado, pastor Elias de Luca, mas naquela época ele estava recomeçando, ele não sabia o que fazer, para onde ir. Se você se encontrar nesse beco sem saída, nós estamos aqui para te ajudar. Estamos ali na Igreja Brasileira de Manhattan, em New York, para te ajudar a começar ou a recomeçar. A você que quer começar uma vida cristã, estamos lá para te ajudar. A você que quer recomeçar, também estamos lá para te ajudar. Deus tem uma palavra para todos vocês, porque Ele é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Não tem lugar para onde o ser humano fugir da presença de Deus. Deus não obriga ninguém a servi-lo, mas Ele está seguindo a você e a todos, a todo momento, querendo te ajudar. Agora, é bom entender que são minoria aqueles que aceitam a ajuda de Deus. O próprio Jesus disse que o caminho da perdição é largo e muitos entrarão por ele, mas o caminho da salvação é estreito. E nós temos que lutar, porfiar, lutar para entrar nele. Então nós estamos aqui para te ajudar a lutar junto com você, para entrar nesse caminho da salvação, o caminho de Deus, o caminho do céu. E se você quer se render a Jesus nesta hora e dizer, Jesus, olha, eu quero começar uma nova vida. Ou talvez você diz, olha, eu quero recomeçar uma nova vida. Nós cremos num Deus de segunda chance, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. Mas desde que você esteja arrependido e verdadeiramente você quer mudar, Deus está aqui para te ajudar. Nesta hora, onde você estiver, não saia daí. Não desligue a televisão. Não corra. Jesus te encontrou. E o Espírito Santo agora quer entrar na sua vida e quer te ajudar a viver uma vida melhor. Saiba que Deus, Ele tem sempre o melhor para você. Não importa a sua situação, a sua circunstância, nesta hora.
Não questione a Deus. Apenas se entregue a Ele. E deixa Ele fazer tudo que Ele pode e sabe fazer na sua vida. E Ele o fará agora mesmo. Sabe, eu vou fazer uma oração responsiva com você. E a seguir, a pastora Maíra vai fazer uma oração pedindo a Deus para promover uma libertação, uma transformação na sua vida, para Deus confirmar o que nós vamos fazer agora. Ela é minha esposa, ela me ajuda muito na obra de Deus, é uma mulher de Deus. Eu louvo a Deus por tê-la como minha esposa, é a minha princesa. Eu louvo a Deus por ela, eu louvo a Deus pelos meus filhos, eu louvo a Deus pelos meus pais, pelos meus irmãos de sangue, pelos irmãos em Cristo, pelos meus amigos. Deus tem sido muito bom na minha vida. Sabe, eu quero que esse mesmo Deus chegue na sua vida para você experimentar a bondade dele. Se você puder fechar os seus olhos nesta hora, feche. Se não, de olhos abertos, eu gostaria que você repetisse comigo. Se você puder repetir falando, faça, se não, em pensamento. Diga assim: Senhor meu Deus, eu me rendo agora aos teus pés. E eu te reconheço, Jesus, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados contra ti, do passado até o dia de hoje. Me lava no teu sangue e faz de mim agora uma nova criatura. Me liberta, Senhor, dos meus maus costumes. Me liberta de todo o pecado. Me liberta dos meus vícios. Eu desfaço agora todo o compromisso com o inimigo, com toda a obra maligna, com toda a obra das trevas. E eu me rendo a Jesus. Eu declaro Jesus agora como meu Salvador e Senhor da minha vida. Salva a minha família. Abençoa a minha vida. Me dá um direcionamento, Senhor. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. E faz de mim agora uma nova criatura. Eu te peço, em nome de Jesus. Se você orou comigo, se prepare agora, porque a pastora Maíra vai orar por você. Você não precisa de repetir, mas ela vai orar, ela vai ministrar o seu coração e vai te dar as boas-vindas. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Olha pra câmera. Ele é o Todo-Poderoso. Então, creia somente. Feche os seus olhos, se não puder fechar, escute e vou orar por você. Porque Ele quer te fazer continuar. Não pare, não desista dos seus sonhos, porque Ele vai te ajudar a concretizar. Ele vai te ajudar a seguir adiante, porque Ele é um Deus todo-poderoso e misericordioso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, quero entregar essa pessoa que abriu seu coração para Ti. E, Senhor, essas pessoas necessitam de Ti. Dê-lhes forças para continuar as suas metas, a cumprir os seus sonhos, a nunca desistir das suas vidas, porque Tu tens o melhor para cada um. Senhor, alcança eles agora. Faz uma obra que somente Tu sabes fazer. E, Senhor, tem pessoas que estão desesperadas, que estão tristes, que pensam que nunca mais vão ser felizes. Mas o inimigo tem mentido para essas pessoas. E o inimigo agora está derrotado. Em nome de Jesus. E essas pessoas que estão me ouvindo vão receber a vitória. Vão receber a alegria. A alegria que só Deus pode dar. Meu Senhor, alegra os corações. Levanta as vidas. E que eles, nesse momento, recebam forças espirituais. Forças que vêm do céu. Vêm lá do céu, do trono santo do Senhor. E o Senhor está enviando a força na sua vida para você conseguir a vitória. Porque Ele é o Deus da vitória. E é em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. É em nome de Jesus, seu Filho amado. E tem uma pessoa
que disse que vai desistir de tudo, que vai tirar a sua vida, que para você não tem esperança. Eu te digo agora, Satanás é mentiroso. Você tem esperança. Abra o seu coração, deixa Jesus entrar e entrega tudo nas mãos dele. E ele, o restante, vai fazer. E você receba a vitória do Senhor na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Parabéns a você que tomou essa decisão. Eu te convido a não desistir e saiba que nunca é tarde para você. Seja bem-vindo. Se você mora em New York City ou cidades vizinhas, venha estar conosco na Igreja Brasileira em Manhattan, quinta-feira às 7 da noite e domingo às 6 da noite. Temos uma palavra de Deus para o seu coração. Tenha um dia, uma noite de paz, de alegria. E que Deus abençoe você ricamente, a sua família, a todos que estão em volta de você. Que Deus abençoe a sua empresa. Que Deus abençoe a sua cidade. Que Deus abençoe a sua nação. Que Deus te ajude a seguir em frente. Nós estamos aqui para te ajudar. Siga em frente. Jesus te ama. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Praise God. Aleluia. Olá pessoal, sou a pastora Maíra Faria. Assista o nosso programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia. Reverendo.